Muito boa noite para você que está aqui ligado no Vai Cair no Enem. Boa noite para você que está antenado no melhor canal de informações para o Exame Nacional do Ensino Médio. É com muita satisfação que eu volto aqui aos estúdios do leiajá.com para compartilhar com vocês mais uma aula ao vivo. Você que está aí na luta, na preparação para a prova do Enem, essa prova que é o principal canal de acesso às universidades brasileiras. E hoje uma noite especial, afinal de contas, nós temos o Encontro de Gerações da Biologia, uma noite em que você vai revisar os principais assuntos da prova de Biologia do Enem. Lembrando que a nossa transmissão é tanto aqui pelo nosso Instagram, o @vai cair no Enem, como também pelo nosso YouTube, youtube.com/vai cair no Enem. Então vai compartilhando, avisa todo mundo que hoje a gente tem uma super revisão, só professores de grande valia, professores que vão trazer para vocês o melhor conteúdo da prova do Enem. Então vai compartilhando, avisa todo mundo que o Vai Cair no Enem está ao vivo, trazendo para vocês melhores informações da prova. Vamos falar agora do leiajá.com, o site que é responsável pela produção do Vai Cair no Enem. E um tema muito importante que tem a ver também com a prova é a questão da ansiedade. Tanto que o Leiajá publicou recentemente o especial Ansiedade, que trata casos, que traz um pouquinho da experiência de pessoas que sofrem desse transtorno. E ansiedade, a gente sempre debate, quando o Enem vai se aproximando, afinal de contas, algumas pessoas acabam passando por problemas de ansiedade. E nesse especial, a gente traz aqui algumas dicas, algumas informações a respeito desse distúrbio. Inclusive, uma recente pesquisa aponta o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E essa matéria do leiajá.com, esse especial, tem vários links, várias reportagens, você pode conferir. Está aí na tela o especial Ansiedade. Então, você que vai fazer o Enem, inclusive, para entender o porquê da ansiedade, como a ansiedade se desenvolve nas pessoas, vale muito a pena você acessar essa matéria do leiajá.com. E agora eu tenho a honra de apresentar esses dois grandes professores. Um passarinho me contou que se a gente somar o tempo de ensino do professor Fernando Beltrão com o tempo de ensino do professor André Luiz, a gente passa aí de 60 anos. É verdade, professor Fernandinho, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Natan, boa noite a todo mundo. Um grande abraço para você que está aí escutando a gente, que está vendo a gente. Um grande abraço, saúde, paz. É verdade, eu já estou na estrada há quase 40 anos. André é mais novo um pouquinho que eu, mas também vem caminhando há um tempo, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer nosso, sempre. Professor André Luiz, boa noite. Boa noite. Ouvi dizer que hoje a gente vai ter a melhor aula de biologia dos últimos tempos, é verdade? Não, vamos ver, né? Então vai ser. Quanto tempo de estrada, professor? 33. Somente, né? Dá 40, ele disse que foi 40. Ah, quase. Quase, então dá 70. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então você que está acompanhando a nossa live, se ligue que nós vamos ter aqui um encontro de gerações. A gente vai começar aqui com esse peso, com esses dois grandes professores, mas daqui a pouco a gente vai ter uma galera que representa a nova geração. O professor Ramon Gadelha já está aqui nos nossos estúdios, o professor Felipe Cartagenes também vai trazer muitas dicas, então você não pode perder o nosso programa que hoje está especial. Professor, se a gente começar a falar de biologia, a gente sabe que tem sempre aquele questionamento, qual o peso de biologia para determinado curso? Começando por medicina, ainda existe aquele peso grande de biologia? Vamos lá, em relação a pesos, depende da universidade, depende do curso e depende do ano. Por exemplo, nesse ano, a Universidade Federal de Pernambuco, no curso de medicina, dobrou o peso de redação. Então, há possibilidades de várias universidades ainda mexerem. Então, na prática, para quem quer área de saúde, biologia junto com física e química, lembre que no Enem é indissociável, é ciências da natureza. Então, esse conjunto acaba tendo um valor maior para os estudantes de engenharia e de saúde. Professor, e o que esperar dessa prova? A gente percebe uma polêmica muito grande envolvendo o Enem. É uma comissão que promete aí abolir as questões de caráter ideológico. Polêmicas. Há quem diga que a prova vem mais conteudista. Dentro de biologia, qual a sua expectativa? Natan, minha gente, e Fernando, eu espero sempre uma prova mais conteudista. Não é? Porque uma prova com muito conteúdo estimula tanto a gente, professores, quanto aos alunos estudarem. Então, sempre mais conteudista, e vem sendo. E tem acontecido, sim, Isso. a cada ano um pouquinho mais de exploração Conteúdo. de informações. Lembrando... Menos um pouquinho do que era há 10 anos, quando começou o novo Enem, que prometia ser apenas habilidades e competências com pouca
exploração de conteúdos Isso, puros. Tem perfeito. havido, sim, em todas as áreas. Perfeito. Antes da gente ir para a aula, um tema que não pegou todo mundo de surpresa, mas que, vamos dizer assim, agitou o meio educacional. O Ministério da Educação anunciou o Enem Digital. A partir de 2020, há uma tendência aí para que o Enem passe a ser feito por meio de computadores. Isso vai ser um processo gradativo, né? Até em 2026 é que o MEC promete totalizar a prova nesse modelo digital. Qual a sua opinião sobre o Enem Digital, professor? Veja, isso foi lançado com o Enem há quase 10 anos pelo então ministro Mercadante. A tendência mundial é de avançar e de produzir provas digitais. Sim, só tem um problema. O Enem não é uma prova de avaliação, ele é de seleção. Ele está sendo comparado, quando a gente faz, vamos fazer uma prova digital, compara com o SAT americano, compara com o TOEFL, compara com... Todos os comparados são de avaliação. E ele é pura seleção. Então, a possibilidade de algum tipo de problema existe. É importante que a gente esteja atento. Agora, por enquanto, nada, velho. Por enquanto é firula. Veja, esse ano nada. Para o ano começa um pouco... Uma coisinha. Eu vou ser voluntário, viu? Desde 98 eu faço o Enem todo ano, todos eu fiz. Vou fazer de novo. Vou me inscrever para tentar fazer digital, para eu ver como é e contar para a galera. Eu venho para aqui, em primeira mão, para o Lejar. Aí tá certo, aí tá certo. Beleza. Professor André Luiz, sua opinião sobre o Enem Digital. Eu tenho uma preocupação diferente, um pouquinho de Fernando, que é muito pertinente, que é a segurança da prova. E a rede tecnológica que hoje o país da gente não tem. Então está muito embrionário, não é, Fernando? Muito no início. Agora, é uma tendência mundial. As coisas rolam no mundo digitais. Porém, eu acho que vai demorar um pouquinho para a coisa pegar mesmo aqui no Brasil. Perfeito, professor. Lembrando que, além desses dois grandes professores, daqui a pouco nós vamos contar com as participações do professor Ramon Gadelha e também o professor Felipe Cartagenes, que também vai aqui enriquecer a nossa aula de biologia. Agora eu vou passar a bola para vocês. Tem uma aula bacana e você agora vai revisar os principais assuntos de biologia para o Enem. Professor André Luiz, é contigo. E com o professor Fernando. Vamos nós aqui no agora. Primeiro slidezinho. Agora somos nós 4. Vamos lá. Primeira pranchinha aqui para a gente. Lembrando que a nossa transmissão ela Isso. é tanto pelo Instagram, Certo. como também pelo nosso YouTube, youtube.com/vai cair no Enem. Vamos agora para o nosso slide para você anotar todas as dicas. Exato. E você que é aluno pode perguntar aí, meta bronca para cima da Isso. gente que estamos aqui para te ajudar. Isso. Vai, Ô, André. Fernando, esse primeiro slide que o Fera está vendo, a gente colocou temas principais, né? Ecologia primeiro, citologia, seres vivos a partir de reinos, programa de saúde e genética. Não é? Ou seja, tá aí a dica para que você vai estudar. Comece por ecologia, por Isso. meio ambiente, por Isso. mundo moderno. Isso. Depois vai entrar na célula. A célula está dentro da gente, é o que forma o corpo. Perfeito. O corpo de quem? Dos seres vivos. Seres vivos. Dos seres vivos, alguns deles que transmitem doenças, como insetos, Isso. às vezes que transmitem doenças, programa de saúde. Isso. E tudo isso tendo como essência a palavra mais importante da biologia, DNA, que determina as características, portanto, a genética. Hereditária e Você genéticas. precisa juntar tudo isso na sua cabeça. Perfeito. São os temas principais. E o primeiro, ecologia, segundo slide. Vem o segundo, ó. Conceitos básicos, não é, Fernando? Não dá para a gente começar a ecologia sem trabalhar o que é um ecossistema, o que é um bioma, o que é um ecótono, o que é um habitat, o que é um nicho ecológico, não é verdade? Perfeitamente. Aí você pensa assim, ó, populações reunidas formam uma comunidade que junto com o ambiente, Isso. ecossistema serão. Olha aí. Populações reunidas. Então, o que é um ecossistema? Ó, é comunidade mais ambiente. E o que é uma comunidade? Conjunto de populações. E o que é uma população? Conjunto de seres de uma mesma espécie. Por exemplo, vê que curioso. Imagine que um dia, chega lá no domingo de noite, o padre diz na missa, queria fazer um apelo para toda a comunidade. Diz, não, padre, faça o apelo para a população. Humana, né, Fernando? Porque a comunidade envolve todas as populações. Enquanto que população é que é de uma espécie. Isso. População de pessoas, população de piolhos da cabeça da rainha. Olha aí. População de uma espécie. Comunidade de todas as espécies. Ecossistema, e isso mais o ambiente. Então, o primeiro tópicozinho está bem arrumado para você. Vai, toca agora. Um bioma, um ecossistema basicamente, não é, terrestre.
uma mata, uma floresta, né? Exato, determinado, com características próprias. Por exemplo, qual o único bioma que é absolutamente brasileiro, só tem no Brasil, em canto nenhum mais do mundo? A Caatinga. A Caatinga. Nós somos o único país do mundo que tem Caatinga. E fede, a gente fede. Não é fedor, não. Caatinga. Caatinga, nossa, parece deserto, tem seca e muito calor. Madacaru chique, parenque maquífero. O que é isso? As plantinhas lá da Caatinga têm adaptações próprias. É isso que cai no Enem, uma habilidade inteira, que é assim, ó, adaptações de animais e plantas para suas características, sobretudo brasileiras. Tem caído bastante isso, não é verdade? Bastante. E o ecótono, né, que é uma linha de transição entre dois biomas. Exato. Na verdade, uma linha onde você tem um ambiente que tem tantos seres e parte física de um e do outro que está do lado. Por exemplo, da água para a terra, entre as duas a gente vai ter o mar, a terra, no meio tem o mangue. Isso. Por que aquelas plantas do mangue têm aquelas características meio assim, troncha, cheia de dobras? Raízes. Por que os caranguejos têm aquelas patas assim? Isso tem a ver com a brabeza, com a violência. O nome é ecotone, quer dizer, eco é casa, tone é tensa, casa tensa. Isso. É uma tensão entre dois biomas. Por isso lá tem grande diversidade e competitividade. Grande diversidade. Inclusive, professor, já que vocês mencionaram o ecótono, Sim. o Leia já passeou aí pelo Agreste de Pernambuco. E foi. E a gente esteve lá com o professor André Luiz justamente para a gente entender um pouquinho o que é um ecótono. Eu fui, não, ele foi, né? Fui. Mas, rapaz, mas da próxima vez eu Da levo. próxima vez a gente vai fazer uma aula com os dois. Anota aí, beleza. Então a nossa produção já está preparando um vídeo agora. Você precisa entender o que é ecótono. Vamos agora lá no Agreste de Pernambuco, um passeio maravilhoso com o professor André Luiz, para justamente enriquecer a explicação do que é um ecótono. Roda aí. E aí, fera, professor André Luiz de Biologia pro Vai Cair no Enem. Eu tô aqui no Agreste de Pernambuco e o Agreste fica entre a zona da mata e o sertão. E em ecologia, um assunto muito importante para a prova, isso se chama ecótono, uma linha de transição entre dois biomas. Zona da mata tem o Agreste e tem o sertão. O Agreste apresenta características tanto da zona da mata quanto do sertão, caracterizando um ecótono. Forte abraço. Em um minuto você aprendeu o que é ecótono com o professor André Luiz. Continuando, professor Fernandinho Beltrão, vamos agora para o próximo tópico. Agora vamos falar de habitat e nicho. Habitat é o local específico onde alguém vive. Isso. E nicho é o que ele faz. Cuidado, porque nicho às vezes inclui o próprio habitat. Perfeito. Tentando explicar. Vê, por exemplo, quando eu digo morcegos vivem nas cavernas. Pronto, Batman mora nas cavernas. Isso é o habitat. Mas quando eu digo, ele mora na caverna, ele dorme de cabeça para baixo, ele tem reprodução sexuada, ele se alimenta de frutos, se alimenta de sangue, ele voa. Se eu descrevo a vida toda, aí é o ecótono. Na descrição do ecótono, com frequência, se inclui o habitat, o lugar onde ele vive. Então é preciso entender que é, de certa forma, inclusivo. Habitat é um conceito pequeno e nicho um conceito muito maior. Perfeito. Próxima. Cadeias alimentares, né, Fernando? Muito recorrente na prova. E o fera não pode esquecer que toda a cadeia alimentar deve começar pelos produtores. Exato. Depois vem alguns consumidores e ela fecha com os decompositores. Como é que a gente poderia definir, Fernando, um produtor? Produtor é o mágico, é aquele ser vivo que pega a energia da luz para transformar gás carbônico e água em comida. Síntese. Gás carbônico, água, comida. Foto, luz. Síntese e fabricação. Isso. Fabrica comida usando a energia da luz. Isso é um produtor. É obrigatório. Para ter uma cadeia alimentar, tem que ter dois dos três que você viu. Tem que ter produtor e decompositor. Por quê? Porque tem que haver o que se chama fluxo de energia. Perfeito. Num ecossistema, eu tenho que ter a produção da comida e a decomposição. Então tem produtor e decompositor. Consumidores tem sempre, mas não são obrigatórios. Perfeito. O consumidor ele vai ser um ser heterotrófico, né? Tem que ser vai se alimentar do meio ambiente. E o decompositor, eu costumo dizer, Fernando, que ele também é heterotrófico, mas ele transforma a matéria orgânica em inorgânica. É essa
a grande sacada. Aí ele faz a Perfeito. reciclagem, recicla naturalmente, recicla matéria orgânica e inorgânica. Lembrando que energia não é reciclada, mas matéria é. Energia não. A energia é decrescente numa Perfeito. cadeia alimentar. Porque todo ser vivo, para estar vivo, ele liberta parte da energia em forma de calor. Perfeito. Muito bem. Muito legal. Próxima pranchinha. Relações ecológicas. Isso cai para dedéu, cai meu no irmão, Enem ou não cai no menino, Enem? cai. Isso Muito. cai mais de que lágrima de quem não estuda. É verdade. Relação harmônica, a gente costuma dizer em aula, o Fera lembra, que é uma relação em que não tem perda, né? Exato. Ou dois ganham, ou um ganha, o outro não perde. Desarmônica, alguém vai perder, inclusive a vida. Exatamente. Professor, eu quero até deixar um recado para os nossos seguidores. Tem muita gente aqui acompanhando a nossa live. Se Que você bom, tem né? alguma pergunta, mande aqui para o nosso Instagram, mande também aqui para o nosso YouTube, porque a gente vai trazer as perguntas para os nossos professores. Então não fique com dúvida, tá? Esse é o momento de você tirar todos os questionamentos a respeito dos principais assuntos de biologia cobrados na prova do Enem. Voltando. Aí, André, tu fala de duas harmônicas, eu falo de duas desarmônicas. Vai lá. A solta o harmônica, verbo. o Ferinha lembra que tem entre indivíduos de mesma espécie, intraespecífica, e entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica. Eu vejo muito o pessoal, o Fernando e minha gente, se enrolando em colônia e sociedade. Sim, Não é muito, verdade? com Tem certeza. gente chamando abelha de colônia, Uhum. formiga de colônia, quando, Ferinha, insetos sociais, sociedade. 2 grupos animais vivem em colônia, poríferos e quinidários. Inseto não é colônia. Atenção, todo inseto é uma sociedade. E aí? Exatamente, perfeito, claro. Perfeito? Chegou uma pergunta aqui, tá? Diga lá, vai, joga Pergunta aí que pra vem lá ver. do Instagram. Tá. O que é um parênquima aquífero? Ai, ai, ai. Aquele parênquima da caatinga, aquífera. caatinga, o fedorzinho, Exato, o fedor. é. É As caatinga sem plantas feder. da caatinga, elas precisam guardar água, porque lá chove pouco. É. Então ela guarda água nos lugarzinhos das células chamados parênquima, é um tecido vegetal que guarda água. Aquífero quer dizer guardador de água. É por isso que o nome vem. A planta é bem adaptada à sua região. Ela guarda. Uma planta do mangue guarda água? Não precisa. Vive Da zona na da água. mata? Não precisa. Não precisa, Né? é. Beleza? Mas vamos para Perfeito. desarmônica. A gente ia comentar, vou comentar desarmônica. Vou comentar Certo. duas. Certo. Parasitismo e o predatismo. Vê, são parecidos. Parasita é que explora. Predador é o que devora. É fácil de entender. É. Mas veja que coisa curiosa. O parasita e o predador, a gente sempre tem a impressão de que predador, como ele devora, ele é superior. Predatismo é primitivo demais. Isso. O predador devora alguém. Se esse alguém desaparece, ele devora outro. Ele migra, ele muda o seu hábito. O parasita é especializado. É verdade. O parasita, por exemplo, um vírus que ataca o fígado, que causa hepatite? É parasita do fígado. Só Ele não ataca- parasita o cérebro. Isso. Então eles são específicos. É uma característica. O parasitismo é superior evolutivamente, é mais bem adaptado, ele é mais complexo que o predatismo. Ó, a Fagundes está dizendo aqui que a aula está muito top. Olha aí. Brenda Rodrigues também está elogiando a nossa aula. A Thalita Gomes pediu para vocês daqui a pouco explicarem as leis de Mendel. Tá. Pergunta aqui da Deixa aí Thalita. com a gente. A Gabi também mandando coração pra Vai gente. suscitar Mendel daqui a Elizabeth Sampaio, uma galera que está aqui acompanhando. Vamos Ótimo. continuar a aula. Ali, o item 4, Fernando, poluição. Vamos embora. Aí, ó, poluição de água, de ar, solo. Água, a maré vermelha. Né? Uma questão de eutrofização. Uhum. Não é isso? Quer comentar alguma coisa aí? Claro, a maré vermelha é importante que você perceba que é assim, ó, ela é causada por uma alga. Veja bem, uma alga que é vermelha. Isso. Mas o nome dela não é alga vermelha, ela é vermelha, ela tem a cor vermelha. O nome dela é pirrofícia. Pirro vem de piros, quer dizer fogo. Ela é cor de fogo. Por que eu estou chamando a atenção? Porque existe uma alga vermelha que não causa isso. A alga que causa isso se chama pirrofícia Isso. ou dinoflagelado. Isso. É um desequilíbrio ecológico. Causado por um excesso, talvez, de esgoto, né? Jogado Pode ser, no ambiente. muitos fatores podem Não é produzir isso. Vai matar peixes, moluscos, crustáceos. Exato. Né? E Do ar. do ar. Liberação de gases. Efeito estufa, cuidado com isso, veja. É. Efeito estufa é um efeito
bom, normal, Natural, saudável, natural. importante. Natural. Que bom que tem. Hoje de noite, quando for dormir, diga, papai do céu, Que obrigado, bom, porque a gente tem A efeito estufa. biodiversidade O depende efeito disso. estufa quer dizer, os gases que envolvem a Terra, o vapor d'água, os gases atmosféricos, de alguma forma eles deixam que entre o raio ultravioleta, mas ele não deixa que volte para a atmosfera quando ele muda o seu comprimento de onda, Perfeito. o infravermelho. Isso faz aquecer. Isso explica porque que a Terra não é muito quente de dia e muito fria de noite. Perfeito. Se não tivesse a atmosfera, a Terra torrava de dia e congelava de noite. Isso. Efeito estufa é bom. E por que se fala disso? Por causa do aquecimento global. O excesso, principalmente de CO2, Vai provocar o aquecimento e vai provocar um desequilíbrio grande na natureza do planeta. Né? Agora, importante, Fernando, é o FERA sempre separar efeito estufa e aquecimento global. Existe uma diferença, né, Existe. professor? o efeito é o fenômeno. É. O aquecimento é a consequência, porque ele tem sido Do exacerbado mau uso que a gente pelo tem aumento feito. do CO2 Isso. na atmosfera. Perfeito. Destacar aqui o comentário do Anderson Santana. Ele está perguntando quando nós teremos aula sobre as principais dicas de redação. A gente teve na semana passada com 2 grandes professores, Fernanda Bergamo esteve aqui com a gente e também o professor Eduardo Pereira. Em breve a gente vai ter novas dicas também de redação e ele também está parabenizando essa aula, dizendo que a aula está espetacular. Obrigado, viu, Anderson Santana, pela audiência. Pode continuar, professor. É o solo, né? O uso de agrotóxico que vai acabar voltando, né, Fernando? Exato. Para a pessoa que até aplicou. É o importante agrotóxico. pensar assim, quando a gente pensa na poluição do solo, veja, eu jogo um veneno no chão para Isso. poder matar as ervas daninhas, por exemplo. E esse veneno, ele não é biodegradável. Perfeito. O que quer dizer? O ser vivo que recebe ele não consegue transformar ele em coisa nenhuma. Aí ele se acumula. Vai ter o efeito chamado efeito cumulativo. Uma bioacumulação, A né? bioacumulação. Perfeito. Cada nível da cadeia alimentar, produtor, primário, secundário, terciário, vai tendo mais. Por isso que é preferível que a gente coma alimentos de plantas. Ou, quando muito, de material de consumidor primário. A gente não deve comer um Isso. consumidor terciário, quaternário. Evitar isso sempre. Perfeito. Próxima pranchazinha, citologia, Fernando. Muito importante, né? Células Né? procariotas, bactéria e eucariotas. É nós. É nós. Somos Perfeito. grande maioria, né? Os animais, as plantas, todos eucariontes. É. E bactéria procariótica são células primitivas. Isso. Que não tem uma estrutura tão grande. Uma bactéria é muito mais simples do que uma célula da gente. E a questão da presença e ausência da carioteca, né? Procariota, sem carioteca. Exato. Material nuclear espalhado pelo citoplasma. Disperso, é. Isso. Eucariótica com carioteca, núcleo individualizado. A nossa produção acabou de lembrar que daqui a pouco o grande professor Ramon Gadelha vai estar aqui com a gente. Vai. E também o professor Felipe Cartagenes. Sim. A gente daqui a pouco também, porque além da teoria é importante praticar. Então fiquem atentos, porque daqui a pouco as duas feras representando a nova geração, já que hoje é o encontro de gerações da biologia. Então daqui a pouco o professor Felipe Cartagenes e também o professor Ramon Gadelha. Com certeza. Próxima pranchinha, componentes de uma célula, Fernando. Parede, Parede celular, veja, membrana. é importante que você perceba a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Pensa um pouquinho assim. Vegetal com parede, animal Claro, eu vai vejo. direto na membrana. Pense, por que você é chamado de animal? Porque você tem ânima, porque é animado, porque se locomove, vai atrás da comida, foge do predador. E por que o outro é vegetal? Porque está vegetando, parado. Parado. Agora pensa, se alguém está parado, como é que ele come? Resposta, ele fabrica a fotossíntese que a gente falou. Fotossíntese, perfeito. Segundo, então a célula vegetal tem que ter alguma coisa para produzir essa comida, o cloroplasto. Isso. Ela tem que ter alguma coisa para guardar essa comida, o vacúolo. E ela tem que ter alguma coisa para aquela comida que entrou estar protegida, a parede celular. celular. Então, célula vegetal já mostra que ela é de alguém que vegeta, que Isso. não anda. É diferente da membrana plasmática que toda célula tem. Toda. É diferente do Unanimidade, citoplasma né? que toda célula tem. Isso. Embora a bactéria, o citoplasma é mais primitivo. E o Em núcleo... pouquíssimas organelas, né, Fernando? Exatamente. A procariótica. O núcleo é melhor de visualizar quando a gente tem a carioteca. Né? Exato. Ele está bem arrumadinho, bem separado. E fechando a prancha de citologia, o ciclo de vida de uma célula, né? Que tem o repouso, a intérfase, e tem as duas formas de dividir, mitose e meiose. Exato. Não esquecendo que a divisão celular é fundamental para você crescer, para se reproduzir, para se defender. Então, por exemplo,
A gente tem, quando está na vida embrionária, alta taxa de mitose, de divisão celular. A gente tem, quando vai fabricar gametas, a meiose. A meiose é fundamental para pegar as células da gente que são diploides, que têm dupla origem, Certo. e produzir um gameta haploide. Perfeito, A meiose reduz ao meio a quantidade Meiose. de cromossomos das células filhas. Perfeito. Ok? Perfeito. Uma grande diferença, mitose, células somáticas, né? E meiose sexuais, como você falou. Essa pranchinha que o Fera está vendo agora, seres vivos, reinos. Vírus por ali, ó, meio que separado, porque vírus lembra também, né, Fernando? Viroses. Acelular. O Acelular. vírus não é Isso. parte dos reinos, porque ele é Isso. acelular. Isso. Vírus é organismo difícil de classificar. Olha, Isso. parasital Perfeito. obrigatório intracelular, ele é diferente. Dos outros, não. Os outros os reinos foram estudados desse jeitinho que está aí para você na tela, monera, protista, fungo, planta e animal, por um cara, um americano chamado Robert Whittaker, em 1968. E esse cara estudou isso, ó. Com Whittaker, vamos todos juntos dizer, monera, protista, fungo, planta e animal, monera, protista, fungo, planta É e isso aí. animal. Perfeito. Animal, fala, velho, vamos embora. Vamos embora. Tu é um animal mesmo, tu é fera. Sou. É claro, mas Então não tenha somos dúvida. dois, daqui a pouco vamos ser 4. Vocês são Exatamente. tão Ramon e feras Felipe que- chega já. Galera, Ramon e Felipe chega. Eles vêm Chega mesmo, já, viu? é. Não duvido, não. Então, já tô estão vendo aqui, ali os estão dois. vendo Estão chegando de helicóptero daqui a exatamente. De pouco. helicóptero, né? De helicóptero é bom. Ó, a aula tá tão bacana que tem muita gente elogiando, não é só a galera aqui de Recife não, tá? Ah. Nosso projeto, ele invade o Brasil todo. Tanto que o José Carlos, que está assistindo pelo Instagram, diz que a Paraíba está em peso vendo a nossa live. Ótimo. A Elisângela está lá na Bahia também acompanhando. Um beijo para a galera da Bahia que está também antenada aqui no Vai Cair no Enem. Vamos correndo que já estamos aqui Vamos no lá. final Aí dessa tem primeira parte. exemplos, né? Monera, bactérias, cianobactérias, protoctista ou protista, algas, protozoários, reino fungi, dos fungos, O mofo. o mofo. Metáfora é planta, é Planta. vegetal. E Planta. animal somos nós, os animais. Um detalhe muito importante, né, Fernando e galerinha? Os únicos reinos que apresentam tecidos, Exato. vegetal e animal. E embrião. Tecido e embrião. Sim, perfeito, perfeito. E uma pranchinha de programa de saúde com conceitos básicos. O agente que causa a doença etiológico. Uma bactéria, um vírus, um protozoário. Isso. Um agente que transmite a doença, um vetor com biológico. mosquito, com Um mosquito da dengue. Ave Maria, mosquito, eu fiquei Exato. com medo. A diferença de infecção para infestação, ó, infectado, eu estou com uma bactéria, com um vírus dentro de mim. Ser a celular ou une. Exato. Infestado. E um Piolho. piolho pode Piolho é ser bom? lombriga. Já imagina, lombriga. Pegou Ô, pesado, morrinha, lombriga miséria. é grande. Uma Isso amiga mesmo. minha aqui, eu não vou citar o nome, disse Tá que com está lombriga? justamente tomando remédio para lombriga. Pronto, ela está Ótimo. infestada Ah, por bom. lombrigas. Exatamente. É. E você tá com a garganta, tava com a garganta um Tava, pouquinho, né? Tava. tava infectado pelo vírus. Aí, no caso de vírus, não da lombriga, Não. em geral se consegue produzir vacina, que Olha está aí, ó. vacina. Vacina é uma substância que faz você lutar. Você produzir seu anticorpo é diferente Perfeito. do soro, que já Que contém já tem anticorpo pronto. anticorpos. Perfeito. Soro e vacina cai todo ano. Ou cai, vai cair. Imunidade passiva e imunidade ativa. Ambas têm artificial e natural, não é verdade? O soro seria o quê? Já tem anticorpos. Imunidade passiva, já está pronto. E a vacina vai ativar o corpo a produzir anticorpos. Pronto. Imunidade Vamos ativa. lá. Olha só. Principais doenças, virose, bacteriose, tem uma tuia, é um monte. O que é que você faz? É fácil. Você deve separar. Tira um dia para estudar cada uma. Por exemplo, cada grupo. virose, gripe, Perfeito. varíola, poliomielite, herpes, cachumba, sarampo, Rapaz, eu vou estudar raiva, contigo. catapora, Vou dengue estudar e contigo. febre amarela. São todas viroses, que nem a rubéola. André, não? É. E aí, Professor, por bactéria- favor, pode cantar novamente. Gripe, varíola, Atenção, todo mundo, vamos fechar aqui no professor pra- varíola, poliomielite, herpes, cachumba, sarampo e hepatite, raiva, catapora, dengue e febre amarela, são todas viroses, que nem a rubéola. Pronto, Tudo vou é estar com virose. ele. Nunca E mais aí vem vamos de Não, embora. ninguém esquece. Ô, rapaz. Bacteriose, a gente pode destacar uma tuberculose, uma Sim, hanseníase, tá certo. uma leptospirose. Perfeito. Choveu, passou não, pegou. O xixi do O rato, xixi do rato. tome leptospira pela É, pele. exato. Protozoose, Chagas, né? malária, Chagas, chagas. né? Tem, Olha aí. tá tendo uma epidemia de Cuidado chagas com o aqui açaí, em Pernambuco, né? viu? O açaí, Exato. né? O caldinho de cana, né? Exato. Micose, olha É fungo, mofo, mofo. Pano branco. pano branco, pano preto, chulé, E verminose. pinge, E verminose. verminose, lombriga, a Lombriga. bicha miserável, cistosoma. Cistosoma. Exato. Genética. E, finalmente, vamos fazer o seguinte, em vez de genética, a gente vai falar, vamos
para o slide, vamos falar só do que o cara pediu. De primeira lei de mente, segunda lei de mente. Tá pronto, certo? Vamos lá. Primeira Até lei. porque, deixa eu só dar um aviso. Vamos. Esse material que você está vendo aqui na nossa aula vai ser disponibilizado em uma matéria daqui a pouco aqui no leajá.com, tá? A nossa equipe de carreiras do Leajá, o nosso caderno de educação, preparou uma matéria para disponibilizar esse slide, então não se preocupe que vocês vão poder consultar todos esses textos que a gente está mostrando aqui. A primeira lei de Mendel é a lei da pureza dos gametas, né? Que a gente tem o cruzamento de indivíduos puros. E, geralmente, a gente vai ter 2 indivíduos puros, o Fera lembra? Quando você cruza, você tem na F1, todos são heterozigóticos. Não é verdade, Fernando? E aí, ó, é P de primeira, P de pureza dos gametas. Perfeito. S de segunda, S de separação, segregação independente. Perfeito. Quando você leva em conta mais de uma característica, a separação de Azão Azinho é independente, de Bezão Bezinho, que é independente. São separações ou segregações independentes. Perfeito. Independente é como você tem que estudar. Estude por você, pelo seu futuro, pela sua vida. Aproveite o que a internet oferece de qualidade, como você está vendo agora. Perfeito. Aproveite gente de qualidade como Andrezinho. Aproveite. Felipe, tá ali embaixo. Tá Cadê? ali. Ó, Ramon e Felipe ali, estão ali aproveitem. escondidinho. É. Daqui a Show de bola, pouquinho, show de bola. pode esperar que venha o pipoco do trovão. Vem. Professores, muito obrigado por Poxa, essa a aula gente é que maravilhosa. agradece, na verdade, A Fernando. gente Obrigadão, aperreou vocês a agradeço. semana toda, né? Inclusive a gente foi lá no curso do professor Fernandinho, Foi. com o professor André, e a gente não conseguia andar, porque vinha um aluno, falava com o professor André, lembrando das aulas dos outros colégios, falava com o professor Fernandinho. Com E é certeza. esse clima bacana que a gente precisa manter até o Enem. Legal. Beleza. A gente é que agradece a oportunidade, grande abraço. né? Foi Exatamente. muito bom. Muito obrigado pela aula e a gente vai se preparando, porque daqui a pouco a gente vai continuar a nossa aula com a galera que está aí representando a nova geração. Vamos falar agora de um produto muito bacana, vamos falar do Super Bolsa. É uma plataforma que reúne várias bolsas de estudos em todas as regiões do país. São oportunidades para graduação, pós-graduação, cursos técnicos e ensino EAD. O Super Bolsa pode realizar o seu sonho de conquistar um diploma. Então, se você quer saber mais informações, ficar por dentro desse produto, é só acessar o site do Super Bolsa, que a gente vai colocar na tela daqui a pouco. Tá aí, ó, para você, superbolsa.com.br, repetindo, superbolsa.com.br, esse site para você ficar por dentro das oportunidades de bolsas de estudo. E a gente vai falar agora da grande incentivadora do Vai Cair no Enem, a Uninassal, Centro Universitário Maurício de Nassau, que sempre está aqui apoiando o Vai Cair no Enem. É uma grande instituição de ensino que com certeza ajuda a gente bastante. Então, você que está querendo aí ingressar na universidade, visite o site da Uninassal, fique por dentro do que a Uninassal tem para te oferecer. Inclusive, nós temos um VT que a nossa produção está preparando agora para a gente falar um pouquinho, para a gente mostrar um pouquinho do que a Uninassal tem a oferecer. Roda aí! Para vencer, você precisa fazer escolhas. E a Uninassal é a mais inteligente delas. Inteligente porque tem núcleo de trabalhabilidade. Porque tem professores renomados. E um currículo reconhecido nacionalmente. Faça o vestibular 2019.2 Uninassal e descubra o jeito mais inteligente de vencer. Valeu, Uninassal, grande apoiadora do Vai Cair no Enem. Quero mandar um alô para os nossos seguidores, de fato, gente de todo o Brasil acompanhando a nossa transmissão. O Aleph está lá em Brasília, a Suzana em Minas Gerais, Mariana lá em São Paulo, capital. Tem também aqui o Maxlan, que está lá em Fortaleza, Anderson Santana em Porto Alegre. Tem a Raíri, lá no Espírito Santo, muita gente, o Arranquini lá no Rio de Janeiro também acompanha a nossa transmissão. Galera de todo o Brasil ligado aqui nesse encontro de gerações de professores de biologia. E olha quem está aqui com a gente, professor Ramon Gadelha, boa noite, é um prazer contar com a tua participação, seja bem-vindo. Boa noite, Natan, boa noite a toda a equipe aí do Leajá, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, é um prazer enorme a gente estar aqui numa sexta-feira à noite, né, fazendo educação, trabalhando e levando essa informação aí, um pouco de biologia para essa galera que está curtindo esse trabalho da gente aqui. A gente agradece também ao professor Felipe Cartagenes, muito obrigado pela tua participação, prazer contar contigo. Prazer é todo meu, tá no meio dessas férias, colegas que a gente começou junto e exemplos pra gente desde sempre. Tão importante quanto a teoria é praticar. Por isso que agora a gente tem uma missão bastante difícil, que é trazer resolução de questões.
Então a gente tem 4 questões, cada professor vai responder aqui para vocês 2 questões, então é o momento da gente colocar em prática o que nós estudamos aqui ao longo da nossa live. Antes da gente começar, professor Ramon, o que esperar da prova de Biologia no Enem? A prova do Enem é uma prova que, ao longo dos anos, ela veio mantendo, de certa forma, um padrão, até porque ela é preparada com base, né, em uma matriz, né, de competências e habilidades. No entanto, ela vem sofrendo desde 2009 para cá uma série de mudanças, de evoluções, que vem caracterizando ela por ser uma prova mais conteudista, cada vez mais inserindo conteúdos de forma mais específica, mais pontuais dentro do contexto geral, que é a proposta do Enem, de uma maneira geral, que é trazer, indagar, trazer questionamentos, fazer com que o fera ele possa, de fato, ter esse poder de argumentação para que ele possa responder e interpretar as questões corretamente. Então, assim, eu espero que a prova ela não vá mudar absolutamente em termos do que vem se comentando, não vão haver grandes mudanças, mas é muito provável que certamente a gente tenha um passo à frente aí a mais nessa prova do Enem. Professor Felipe, o que aguardar dessa prova de Biologia? Concordo totalmente com o que Ramon falou, né? Não vai haver tanta mudança. Agora, a verticalização vai acontecer, ou seja, conteúdos vão aparecer mais, né? E sempre indagando, como ele falou, o candidato, porque a prova do Enem cobra do cara o quê? Cobra que ele seja também decisivo, ou seja, tome decisões numa problemática. Ele é colocado contra a parede, tá? Para tomar decisões. E normalmente são soluções de problemas as respostas, né? Principalmente as questões de impacto. Impacto, ecologia, que é a temática que abrange não só a biologia, mas é que mergulha por todas as áreas, é o elo entre as áreas, né? Tanto a ciência humana como a geografia, tem muitas questões de geografia que elas respondem à biologia e vice-versa. Então tem muita coisa em comum. Já que a gente está com o professor Felipe, vamos para a primeira questão, o professor Felipe Cartagenes, que vai aqui trazer para a gente. Fica à vontade, professor. Vamos lá, gente. Eu trouxe uma questãozinha, tá? Falando sobre uma problemática que está acontecendo em São Paulo há alguns anos já, tá? Eu vou ler para vocês, acompanha comigo. Então, aqui está em São Paulo, uma praga de javalis destrói plantações e prejudica agricultores. Os javalis, porcos selvagens da Europa, Ásia e África, fique atento a esse detalhe, entraram no Brasil provavelmente pela região sul há 110 anos. Eram criados para consumo e venda da carne. Mas muitos anos fugiram ou foram soltos e acabaram cruzando com porcos comuns. Viraram uma praga. Uma nascente de água desapareceu e não foi por causa da seca. A pastagem ficou destruída depois que um bando de javalis começou a fuçar a terra e a degradar a área, a menos de 2 quilômetros da cidade de Monte Azul Paulista. Os moradores estão morrendo de medo. Em uma fazenda de Barretos, eles acabaram com quase toda a plantação de amendoim. Em São Paulo, onde a situação está fora de controle com a fazenda de milho em Jaboticabal e o Parque Estadual do Vassununga, em Santa Rita do Passo 4. Nesses lugares, as varas provocaram um racho de prejuízo. Enquanto o javali chega a pesar cerca de 80 quilos, o java-porco geralmente ultrapassa os 100. Além disso, se reproduzem muito rápido, podendo ter mais de uma ninhada por ano, com cada fêmea tendo cerca de 8 a 9 filhotes. E é justamente essa alta taxa de natalidade combinada ao comportamento destrutivo que faz com que o seu potencial de invasão seja aumentado. O descontrole ambiental gerado é muito grande. Os caçadores noturnos sabem que não vai ser uma guerra fácil. Hoje, no estado de São Paulo, são mais de 50 mil javalis. Em 3 anos, os biólogos calculam que vão ser perto de 500 mil. E com aquele apetite. Bem, pessoal, o que a gente percebeu nessa questão? Nessa questão, a gente viu que percebeu a questão da praga. A praga, a gente tem que definir o que é uma espécie invasora e o que é uma espécie exótica invasora, né? Tem a questão do conceito espécie exótica invasora. Tem que ter muito cuidado com isso. Espécie exótica é uma espécie que pode ter chegado a um determinado local que não é o seu de origem, mas ela não causa impactos. Mas nesse caso, quando uma espécie chega a um ambiente e causa um impacto, principalmente nas cadeias alimentares, isso aí é chamado de espécie exótica invasora, tá? Então, assim, já é o primeiro ponto. Espécie exótica é uma coisa que vem caindo há muito tempo no Enem, tá? Desde o novo Enem, desde 2008, mais ou menos, vem caindo isso, os impactos. Além disso, essa questão da espécie exótica, vem a questão do predatismo exagerado, que foi falado na aula anterior, né, sobre a questão das relações ecológicas, que é uma relação desarmônica. Tá? Então, vamos agora para os itens que a gente vai desenvolver um pouco mais. Professor, o que me chamou a atenção nessa questão é um texto bastante longo, Isso. que é uma característica do Enem.
A gente pode dizer que, de fato, o caminho para a resposta está nesse enunciado ou a gente vai encontrar, de fato, vendo as alternativas? Muitas vezes, né, a gente pode reconhecer uma questão como fácil da seguinte maneira. Primeiro, olhar os itens. Se você reconheceu nos itens algum assunto específico, já é considerado uma questão de nível mais fácil. É uma dica. Vá para o comando da questão, porque muitas vezes o texto ele vai lhe dar um norte, mas nem sempre todo o texto é necessário. Mas a gente também não vai dizer para o aluno nunca ler o texto. E é normal do Enem ter esse tipo de texto. Quando normalmente o texto é muito longo, os itens são menores, ou às vezes eles invertem. Tá? Mas normalmente um texto ele vem com uma ajuda bastante grande para resolver a questão. Vamos lá para a E um questão. detalhe, Natan, acho que é importante nesse contexto, é que o fera ele fique muito atento, principalmente ao enunciado da questão. Porque é o enunciado que vai, de fato, dar ele o que ele precisa para chegar à alternativa correta. Porque, na maioria das vezes, o Enem ele vai trazer 5 alternativas em que, muitas vezes, essas 5 fazem sentido. Né? E aí ele precisa, de alguma forma, perceber que uma delas é que, de fato, está sendo perguntado. A gente chama essas outras alternativas que levam, que conduz ao fera ao erro, de distrator. E ele precisa ficar ligado a esse distrator. Porque senão ele vai acabar sendo conduzido a um erro, que é o que acontece na maioria dos casos. Muitas vezes tem coisas verdadeiras, mas não é o contexto do que está se pedindo. Esse é que é o detalhe, o que leva o nosso candidato ao erro. E ele tem que estar atento. Tem que estar atento, então aí é mais uma questão de português. É mais uma questão da linguagem, da leitura que ele tem que ter, da interpretação. Inventaram, né, esse nome distrator, né? Antigamente chamava casquinha de banana, Casca né? de banana. Hoje se Lorena, fala, a gente vai ter que mudar o nome do nosso novo quadro, tá? Ia ser casca de banana, vamos mudar isso daí. Mas isso continua acontecendo e é o que o fera precisa, de fato, ficar atento ao enunciado da questão. Continuando, professor. Vamos lá para a questão. Sobre a temática apresentada na reportagem e suas consequências, assinale a opção correta. Se liguem, ele falou consequências também, tá? Quando você lê, tenha cuidado. Letra A. Os javalis, mamíferos ferozes e pesados, invadem áreas pelos rios, podendo gerar impactos como a eutrofização, deixando a água dos rios imprópria para uso das populações. Bem, pessoal, como foi falado até na aula anterior, a relação da eutrofização não é o caso falado no próprio texto. Não se fala em eutrofização. O que se fala é que o rio foi degradado, ele foi desaparecendo, não foi pela questão da poluição ou degradação desse rio por jogar esgoto ou elementos que tenham fósforo, nitrogênio. Não. Foi a questão só dele ter fuçado e ter acabado com as matas ciliares, muitas vezes, que protegem, que é outra temática importante dentro da ecologia, tá? Proteger o rio. Então, essa letra A está fora de cogitação, tá? Está fora de cogitação porque não se trata disso nem no texto, nem é uma consequência do fim da degradação dessa água. Letra B. Percebe-se a formação de relações ecológicas desarmônicas. Tanto ocorre parasitismo como inquilinismo. Gente, parasitismo foi também explicado na aula anterior, então a gente tem que ter um cuidado. Parasitismo é desarmônico? É desarmônico. Outro detalhe, inquilinismo é desarmônico? Aí você vai parar para pensar. O aluno que vem estudando sabe que não é desarmônico. Então, daí você já elimina essa. Porque o inquilinismo vem da palavra inquilino. Inquilino é aquele cara que não mora naquilo que é dele, paga aluguel. Ou seja, ele mora na casa de outro. Ele não tem uma casa própria. E não tem nenhum momento nessa questão ou nessa relação entre o Java-porco, que é o híbrido, tá, com o ambiente, sobre isso, sobre inquilinismo. Tá? A gente não tem isso. Se você quiser, Ramon, dar uma complementada. Tá ótimo. Acho que as relações que... Para você ver, né, Natan, como são as coisas, né, Felipe? Professor Fernando, professor André, vieram explicando situações que as questões aparecem. A gente que estuda essas provas, a gente que trabalha essas provas, que percebe essas nuances, a gente vê que são temas recorrentes. E o fera precisa estar ligado. Relações ecológicas é um tema que, não tenha dúvida, vai cair com certeza. Se não cai diretamente, cai indiretamente. Letra C. A formação de um híbrido torna a biodiversidade maior, fator este que não gera impactos em populações já existentes, pois, por serem uma nova espécie, consequentemente, apresentam um outro nicho. A questão do conceito. Conceito é muita coisa, tá? Sem conceito não dá para interpretar corretamente. Ok? Quando se fala a formação de um híbrido torna a biodiversidade maior, esse híbrido, se é uma espécie exótica, vai causar problemas, porque uma espécie exótica invasora, ela não tem predadores, então ela tende a se desenvolver muito. Por quê? Não vai ter predador, então não tem nenhuma pressão para que faça ela ser reduzida ou controlada. Outro detalhe nesse item, ele está dizendo que não gera impactos. A gente acabou de falar um impacto
muito grande, que pode acabar causando uma pressão negativa para os indivíduos nativos, o que gera uma extinção. Porque uma espécie, essa palavrinha, esse conceito nicho que encerra a letra C, esse conceito de nicho é muito importante. O nicho é um dos conceitos que vem caindo também com bastante frequência, não só no Enem, mas em concursos gerais. O nicho é como foi dito, é como se fosse a rede social de um ser. Tá? Ali você vê onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta. É como se fosse um exemplo disso. Tá? É ali você, quando quer conhecer, quando as meninas querem stalkear os seus namorados, elas vão lá e sabem a lista de todas as características daquela menina que está atrás do seu namorado. Né? Então tenham cuidado com isso. Aquilo ela está vendo o nicho ecológico da menina. Tá? Então se liguem. Aquele nicho, quando é que pode ter um problema quanto ao nicho? O nicho pode ter um grande problema quando os nichos são iguais ou muito parecidos. Então, duas espécies têm as necessidades iguais, porque nicho é comportamento e necessidade. É demanda. Então, se dois seres querem as mesmas coisas, eles vão competir por isso. Então, nichos iguais é um fator que pode ser cobrado para você e pode ser o causador da competição. Tá ok? Letra D. A presença do javaporco devorando as plantações mostra que este animal ocupa o primeiro nível trófico das cadeias alimentares. Logo, evita a competição deles com os seres nativos, porcos domésticos, que ocupam o segundo nível trófico das cadeias. Bem, pessoal. Ramon, quem é o primeiro nível trófico de uma cadeia? O primeiro nível trófico sempre vai ser o cara que vai produzir o seu próprio alimento. Que foi falado Ou seja, também na aula o produtor, passada. seja por meio da fotossíntese, que é aquele processozinho que a plantinha vai, ou as algas vão pegar a luz do sol, vai fazer a magia acontecer, como o professor Fernando falou, e transformar aquilo em alimento para ela. Esse é o primeiro nível trófico. Pois é, então aí a gente já pode dizer que pelo javaporco ser um consumidor, ele não vai estar no primeiro nível trófico. Tá? Sobrou letra E, vamos lá. A chegada do javali, que é um tipo de espécie exótica, invasora de rápida reprodução, isso foi falado no texto, que cruzou com porcos gerando javaporco, promove problemas na cadeia alimentar, causando uma competição com os porcos nativos, além da compactação de solo por serem mais pesados que os porcos domésticos. Isso é um impacto também quando se fala em pecuária. Pecuária tem um grande problema que pode ser cobrado em geografia, a questão dos grandes rebanhos, porque animais, porque eu posso dizer que a letra E é a resposta também quanto a esse impacto que é a compactação do solo. Percebam, ele fala no texto que os porcos domésticos tinham 80 quilos e os híbridos chegam a mais de 100. Isso é interpretativo, estava lá na prova, estava lá no texto. Então, isso tudo a gente pode tirar que estava no texto. A resposta é a letra E. Professor Felipe Cartagenes, muito obrigado, tá? A gente vai ter que correr porque nós estamos com o tempo bem apertado. Já vamos para a questão do professor, pedir para a nossa produção colocar a questão do professor Ramon, tá? Vai acompanhando aqui a nossa live, tanto pelo Instagram como também pelo nosso YouTube, youtube.com/vai cair no Enem. Você viu que nós começamos com a teoria, com dois grandes professores, Fernando Beltrão e o André Luiz, e agora chegou a hora de praticar com outros dois grandes professores, Felipe Cartagenes e o professor Ramon Gadelha. Professor, é contigo, vamos na bola. Vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que fazer é ler a questão, né? Então vamos ler. Os parasitas, foi uma questão do Enem, tá? Uma questão clássica, uma questão muito interessante, porque ela trabalha alguns conceitos. Então vamos embora para a leitura. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, foi, né, já falado mais de uma vez aqui sobre parasitismo e também sobre predação, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie. E por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Então veja que no texto tem algumas palavrinhas-chave que eles precisam ficar atentos. Se falou aí sobre parasitoide, falou sobre aí parasita, predador, sobre controle biológico. Ia dar ênfase a isso, é o controle biológico. É uma palavrinha-chave que vem caindo bastante também nas provas, né, que envolve aí questões ecológicas, envolvendo esses organismos que trazem danos, geralmente à agricultura, e aí se usa organismos para poder controlar essas pragas. Diferenciar é importante o conceito de biorremediação de controle biológico, né? A biorremediação é quando você quer controlar, né, uma determinada espécie, mas não vai ter a utilização de um outro predador. Tá? A biorremediação é diferente. O controle biológico, sim, é quando um ser usa outro para
controlar uma determinada espécie. Então existe um outro texto aí agora, né, um texto que vem com imagem, né, volta um pouquinho o slide, por gentileza, agora, onde o fera precisa perceber, né, que, começando ali da letra A, existe um inseto, veja que interessante, o processo evolutivo, como deu conta de fazer com que tudo aconteça de uma maneira equilibrada na natureza. Existem organismos que ovopositam, ou seja, colocam seus ovinhos dentro de outros organismos. Esses organismos eles são chamados de parasitoides, porque além de parasitar, eles vão consumir o tecido do organismo que ele está parasitando e, eventualmente, ele vai acabar matando essa larva, no caso aí da figura. Então, perceba que existe uma vespa, onde ela coloca os ovinhos, na imagem de cima, na letra B, esse ovo ele vai se desenvolver, ele vai eclodir, a larva vai começar na letra C a se alimentar dos tecidos e, no final, esse parasitoide acaba matando essa larva. Então, vamos para as alternativas para a gente chegar a essa conclusão, o que é que ele pede. Observe o enunciado. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, veja, se eu tenho uma larva que está ali se alimentando de planta, a planta é o produtor. A larva, obviamente, ela é um consumidor primário, ela é um herbívoro, né? E aí, quando a gente chega a nível de parasitoide, se ele está se alimentando da larva, obviamente, ele só pode ser o consumidor secundário. E aí a gente já vai direto para a alternativa letra B, consumidor secundário, pois se alimentam diretamente dos tecidos da lagarta. E aí é interessante que, como a gente tem muitas lagartas que causam desequilíbrios ambientais, muitas vezes esses parasitoides são usados para controlar a população dessas pragas. Ou seja, são organismos que funcionam em um processo que a gente conhece como controle biológico, né? O erro da letra A, ele fala em consumidor primário, a gente já viu, então descarta esse. Na letra C, ele fala organismo heterótrofo de primeira ordem. A gente já comentou que ele não seria um organismo de primeira ordem. Exato. Letra D, organismo heterótrofo de segunda ordem. Lembrar que heterótrofo é aquele cara que ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele vai em busca desse alimento de alguma forma. Na letra D, quando ele fala organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético da cadeia. Foi dito também na aula anterior que o nível de energia ele é decrescente, então numa cadeia alimentar sempre o nível que vai ter com a quantidade de energia maior vai ser o nível de produtor. Assim como a pirâmide de energia, né, que ela não é invertida, a base é grande, ela é maior, e além de ser a base maior, tem que lembrar que quando a gente fala em cadeia alimentar, há uma pegadinha, que é o caso quando você tem tóxicos na água. Ele é crescente e não decrescente. E a letra E a gente descarta porque a gente já sabe que os decompositores seriam bactérias e fungos. E aí a gente está trabalhando com um parasitoide, com um inseto, nesse caso aí com a vespa. Certo? Perfeito, professor. Infelizmente não vai dar para a gente resolver as outras questões, mas nós vamos disponibilizar todo o material dessa aula aqui no nosso Vai Cair no Enem, no nosso Leia Já, tá? Professor Ramon, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer contar contigo. Deixa uma mensagem final para os nossos candidatos. Eu que agradeço o convite, né? É muito bom estar aqui trocando experiências, estar compartilhando aqui desse momento com professores aí renomados, professores que a gente pôde usufruir um pouquinho do conhecimento deles, né? E agora a gente compartilha aqui esse momento com eles, tá? Para os férias, eu queria deixar aí um segundo semestre de muita tranquilidade, né? Que eles possam, a cada vez mais, perceber que os dias estão se aproximando, né? Muita gente começa a entrar num nível de ansiedade muito grande, mas eles precisam ressignificar isso, mudar essa mentalidade, esse mindset, para que ele possa, de fato, perceber que ele está se aproximando do sucesso dele, né? E ele vem se preparando, ele precisa se esforçar dia a dia, cada dia ser melhor, dar o seu 100% sempre, e eu não tenho dúvida que o resultado vai sim aparecer, tá? Então, eu desejo muito sucesso a todos vocês, do Brasil inteiro, e não tenho dúvida que o que vocês precisarem pode contar com a gente aqui também. Professor Felipe, muito obrigado, foi um prazer contar contigo. Prazer foi todo meu, como eu digo, faço as palavras de Ramon, tá? Deleitar disso aqui e ter o contato com o aluno, né? Independente, e o bom é que a gente está tendo contato com todo o Brasil, não só com Pernambuco, né? A gente está aqui fazendo vamos dizer assim, é uma interação absurda que a gente não tem ideia, mas a mensagem que eu deixo para vocês aqui é calma, tranquilidade. E acima de tudo, tá? Lembre que você tropeçou, mas quando você tropeçou, você foi colocado para frente. Quando você se levantou mais adiante. E pode ter certeza, você está mais forte. A hora vai chegar, é aquele friozinho na barriga, mas o friozinho é da responsabilidade. Você está pronto, está chegando lá e vai conseguir. Fique com Deus. E outra coisa, se quiser, pode contar com a gente no Instagram, pode falar com a gente.
Tá bom? Valeu, professores. Esse foi o encontro de gerações, grandes professores de biologia que estiveram aqui conosco nessa noite maravilhosa, trazendo para você os principais assuntos de biologia para a prova do Enem. Queria mostrar agora uma imagem bem legal que a gente vai colocar na tela. É hora de uma homenagem bem rapidinha aqui para minha amiga Lorena Barros. Isso aí foi no comecinho, a chegada de Lorena aqui durante a Arena Enem. Lorena, que trabalhou com a gente aqui durante um bom tempo no Vai Cair no Enem, está se despedindo de Recife, está se despedindo do Leia Já, vai para uma nova jornada, um novo caminho. Também dentro do jornalismo a gente deseja todo o sucesso do mundo, porque a gente ama Lorena de fato. Então vamos deixar aqui, essa foi a última live de Lorena aqui trabalhando com a gente, mas vamos seguir fortes, porque com certeza ela vai ficar torcendo pelo Vai Cair no Enem, pela sua aprovação. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela companhia. Lembrando que nós vamos continuar com vocês até a aprovação. Durante todo o ano, Leia Já, o Vai Cair no Enem, sempre traz conteúdos com exclusividade para você que está aí lutando, se preparando para a prova. Um agradecimento especial à grande TV Leia Já, a todos os cinegrafistas, produtores. Um abraço para o meu amigo Gel Schneider, que está ali mais uma vez acompanhando, comandando toda a produção. Muito obrigado e até a próxima aqui no Vai Cair no Enem, porque nós temos tudo o que você precisa saber.